Pois é, nossos caros ouvintes. E hoje nós começaremos o nosso podcast com uma notícia muito intrigante, que foi a notícia que saiu na semana passada pelo New York Times, que haveria espiões russos no Brasil se passando de brasileiros russos. Isso. Esse esquema, ele teve uma reportagem do Fantástico, no qual deflagrou esses esquemas de espiões russos que usam a nacionalidade brasileira, a identidade brasileira, para poder se passar como brasileiros e não levantar nenhum tipo de suspeita. A gente sabe que o Brasil ele é muito bem quisto internacionalmente, então eles viram esse modo mais fácil deles conseguirem se camuflar ali nas visitas deles a outros países. Então, e esses russos, eles se encontravam pelo New York Times, né? E isso, é claro, a gente já coloca aí na inteligência norte-americana. Eles se ficavam nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O caso mais conhecido foi o caso do Sergei Cherkessov, que usava o nome de Vitor Ferreira. E como que chegaram até esse cara? Ele foi prestar um estágio no Tribunal Internacional em Haia, sendo Na que Holanda. na Holanda, sendo que o governo dos Estados Unidos falou com o governo holandês que não se tratava de um brasileiro e sim de um russo. Pelas notícias e pelas investigações do FBI, vamos dizer, essa quadrilha, eles já vem praticando esses atos de falsificação ideológica e de você fazer uma nova identidade brasileira desde a década de 80. Isso quando a União Soviética, ou melhor, isso quando a Rússia ainda era União Soviética. Exatamente. Então, isso já é uma coisa pelo que eu vi também, já de família, inclusive já puxaram até famílias, mães de espiões, inclusive, aí depois o próprio filho, como a mãe ela conseguiu a identidade brasileira, o filho conseguiu, através da mãe, a identidade brasileira também, o filho espião também. Eu só queria relatar que esse caso ainda está em investigação. Uhum. E que esse russo ele se encontra dentro de um presídio federal por uma ordem do STF. Houve um caso que ele pediu para ficar na solitária porque os integrantes de certa facção criminosa brasileira teria descoberto essa situação e teria pedido favores a esse espião, suposto espião, né? Porque até então a gente ainda não tem a certeza. A Rússia, por sua vez, pediu a extradição, falando que essa pessoa estaria sendo investigada na Rússia como tráfico de drogas. Essa pessoa seria esse Vitor. O Vitor, que na verdade se chama Sergei Cherkessov. E só para relatar também que teve mais pessoas sendo investigadas. Só que a única pessoa que tá presa é esse Vitor, né? Sim. Porque as outras pessoas elas simplesmente sumiram. Haviam mais 8 russos. Isso, inclusive mulheres também envolvidas. Sim. Inclusive, uma dessas pessoas, o último relato dela foi na Zâmbia. E como é que funcionava o esquema deles também? Eles usavam documentos de pessoas que já faleceram. Sim. Filiações, por exemplo, esse Vitor, na identidade dele, estava com ele sendo filho de uma mineira que já faleceu há muito tempo e ele conseguiu essa filiação. Na certidão dele não tinha o nome do pai, só tinha o nome da mãe, e essa mãe já faleceu há muito tempo. Ou seja, eles trabalham também com essa documentação de mortes também, né? Pois é. Mas um ponto que eu queria colocar é que o Brasil, a Polícia Federal só descobriu isso a partir de uma informação da inteligência norte-americana. Então a gente pode falar que, da mesma forma que os russos estavam operando, e eu acredito veemente nisso, os norte-americanos também estão operando no Brasil. Um resultado de uma contra-operação de espionagem, contra-espionagem. Uma contra-espionagem sendo espionagem. E no território brasileiro. Certo, e é sempre bom ressaltar que já tivemos casos de espionagem norte-americana aqui no território brasileiro, como é o caso da Petrobras, da Lava Jato, teve toda aquela denúncia no governo do Barack Obama, até aquele Eduardo Snow, lembra? Que ele foi até para a Rússia, viajou para a Rússia para não ser pego pela justiça americana. Foi ele quem delatou todos esses lances de espionagem do FBI por parte dos Estados Unidos. Na época ele estava até espionando a Dilma também, né? Sim. Grampeado o telefone da Dilma. Enfim, vamos ver como é que vai ficar esse cenário, né?
Você vê que o Brasil, até nisso, o Brasil tá rolando uma certa disputa para ver que tem influência aqui no Brasil. E o interessante também é que o local de trabalho desse tal Vitor ficava perto da embaixada norte-americana, ou seja, foi no Rio de Janeiro. Foi um local escolhido estratégico para você conseguir. O que ele fazia ali, ninguém sabe, mas o local de trabalho dele era perto da embaixada americana. Ou seja, com certeza ele queria ter algum tipo de informação sigilosa, né? Pois é, nossos caros ouvintes, para você que chegou até aqui, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, de se inscrever agora no canal do nosso YouTube e, se puder, ajudar a gente via Pix. O Pix estará na descrição. Lembrando sempre que o nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da contribuição de vocês.